Olá, sejam todos bem-vindos. Nessa videoaula, nós vamos trabalhar um pouco com a questão da afetividade na relação professor e aluno. Bom, então a afetividade é algo importante, né? Tanto na relação professor-aluno, quanto no processo de ensino e aprendizagem. A psicologia, e mais especificamente a psicologia da educação, né, que é a nossa disciplina, ela se interessa muito por esse fenômeno, né, e como que ele vai estar presente nessas relações, né, professor-aluno e na relação de processo e de ensino-aprendizagem. Bom, o nosso texto base é o mesmo texto base da videoaula passada, né, ainda sobre Vallon, só que aqui a gente vai trabalhar com as questões voltadas à afetividade mais especificamente, tá? Então, é o nosso texto Afetividade, Processo, Ensino e Aprendizagem, Contribuições de Henri Vallon, né, que é o texto base que vocês vão fazer a leitura integral. Vamos começar dizendo que o processo de ensino e aprendizagem ele só pode ser analisado como uma unidade, né, dentro da proposta aqui dos autores, pois ensino e aprendizagem são faces de uma mesma moeda. Nessa unidade, a relação interpessoal professor e aluno é fator determinante, né? Esses atores, professor e aluno, eles são concretos e eles são históricos. Portanto, eles trazem para essa relação a bagagem, toda a bagagem, né, que o meio lhes ofereceu até então, né? E eles estão ainda em desenvolvimento. Então, eles já têm uma bagagem, mas também estão em desenvolvimento, né? Desenvolvimento esse que é um processo aberto e um processo permanente. O processo de ensino-aprendizagem, nesse sentido, é o recurso fundamental do professor, né? Então, é o que ele tem para trabalhar. Sua compreensão e o papel da afetividade nesse processo é um elemento que se faz extremamente importante para aumentar a eficácia desse processo de ensino-aprendizagem, né? Assim como para a elaboração de programas de formação de professores. Então, a afetividade, ela não é algo que atrapalha, porque durante o tempo a afetividade foi vista assim, não é como aquilo que atrapalharia a cognição, que poderia atrapalhar o processo de ensino-aprendizagem. E o que o Vallon vem trazer para a gente é justamente o contrário, é dizendo que a afetividade ela pode ser uma aliada, né, nesse processo de ensino-aprendizagem. A gente precisa reconhecer, né, como que a afetividade se desenvolve e como que nós podemos utilizar a afetividade como um aliado durante todo esse processo, né? O processo de ensino-aprendizagem que, obviamente, envolve a relação professor e aluno, né? Vamos ver como é que fica essa proposta, né, no nosso texto e para as autoras, né? No polo ensino, então, a gente tem um professor que, para atingir os seus objetivos, precisa ter clareza de alguns pontos, né? Quais pontos? Primeiro, que confiar na capacidade do aluno é fundamental para que esse aluno aprenda. Que, ao ensinar, ele está promovendo o desenvolvimento do aluno e também seu próprio desenvolvimento. Que, ao desempenhar todas as suas tarefas no cotidiano escolar, ele revela diferentes saberes, né? Conhecimento específico de sua área e de como comunicá-la aos alunos, as habilidades de relacionamento interpessoal, os conteúdos da cultura, entre outros. Que as emoções e os sentimentos, eles podem variar de intensidade em função do contexto, né? Mas eles vão estar presentes em todos os momentos da vida de todos os sujeitos, interferindo de alguma forma em nossas atividades, qualquer que seja, né? Incluindo a atividade de ensinar e de aprender. No polo aprendizagem, temos um aluno que, né, busca a escola com motivações diferentes, tem características próprias, conforme o seu momento de desenvolvimento, tem saberes elaborados a partir de suas condições de existência, né? Ele funciona de forma integrada, então, como um ser humano, né? Integral que o Vallon busca. Então, ali a gente tem as dimensões afetiva, cognitiva e motora imbricadas, né?
E aí, as autoras dizem, né, que o grande desafio do professor que teve uma formação na qual a sua integração não foi levada em conta é justamente enxergar esse aluno nessa sua totalidade e nessa sua concretude, né, que é algo que a teoria valoniana almeja. Quando o Valon ele foi falar sobre afetividade, né, ele vai falar sobre uma evolução nesse processo afetivo. E é isso que nós vamos ver um pouquinho agora, né, que também está disponível lá no texto, e que, obviamente, vocês retornarão ao texto para uma leitura, né, pormenorizada, uma reflexão mais profunda a partir desses apontamentos aqui da videoaula, tá bom? Então, a afetividade, né, como que está definida lá no texto? Refere-se à capacidade, à disposição do ser humano de ser afetado pelo mundo, né? O mundo externo e o mundo interno, obviamente, por sensações que estão ligadas a tonalidades que são agradáveis ou desagradáveis, né? Ser afetado, por isso a afetividade, é reagir com atividades internas e externas que a situação desperta. A teoria, né, valoniana, ela vai apontar 3 momentos marcantes e sucessivos no que chama de evolução da afetividade, né? A emoção, o sentimento e a paixão. Os 3 vão resultar de fatores tanto orgânico quanto social, e a gente sabe que o orgânico e social estão intimamente relacionados e imbricados aqui dentro da teoria valoniana, mas correspondem a configurações diferentes, ok? Na emoção, vai haver o predomínio da ativação fisiológica. No sentimento, a gente tem a ativação representacional. E na paixão, a gente tem a ativação do autocontrole. Vejamos. A emoção. A emoção é a exteriorização da afetividade, ou seja, né, é uma expressão corporal e motora. Ela tem um poder plástico, expressivo e contagioso. Ela é o primeiro recurso de ligação entre orgânico e social e estabelece os primeiros laços com o mundo humano e, através dele, com o mundo físico, né? Então, a emoção é quando a nossa afetividade ela é exteriorizada e eu posso ver que ela está acontecendo. Okay? A emoção, normalmente, ela vem acompanhada de alguma mudança física mesmo, né? Fisiológica. Então, eu posso ver, por exemplo, o rostinho vermelho, a pupila dilatada, né? Então, tem alguma coisa que eu consigo enxergar que uma emoção ali está acontecendo, tá? Ela é contagiosa. Quem já trabalhou com criança sabe que, por exemplo, no berçário é muito comum uma criança começar a chorar e daqui a pouco todas estarem chorando, né? Porque essa emoção, de alguma forma, ela contagia, e mesmo nós adultos somos muitas vezes contagiados pela emoção do outro, não é? Então, a emoção, ela aparece desde o início da vida, ali a partir dos primeiros espasmos do recém-nascido, né? Então, a gente diz que esses não são apenas um ato muscular, né, de contração dos aparelhos musculares e viscerais, mas existe ali um bem-estar e um mal-estar, tanto no espasmo como na sua dissolução. Então, já tem, né, uma tensão que é provocada pela energia retida e pela energia acumulada, né? E aí é que a gente tem o riso, o choro, o soluço, né, que vão estar aliviando a tensão desses músculos. Então, a gente já tem aí as primeiras expressões dessa emoção. A emoção, né, para o Valon, é aquilo que oferece ao ser humano rapidez às respostas de fugir ou de atacar, né? Fugir ou lutar, em que não há tempo muito para ficar deliberando, né? Então, a emoção é que diz, ela dá essa resposta rápida que às vezes eu preciso. Então, ela me ajuda a suscitar alguns reflexos condicionados. Então, eu estou andando e vejo um tigre na minha frente, né? Ao invés de eu parar e fazer um cálculo matemático de quanto tempo vai demorar para o tigre se deslocar até mim, já que ele tem 4 patas, e quanto tempo vai demorar para eu correr até um lugar seguro, já que eu tenho 2 pernas, né? Enquanto eu faço esses cálculos mentais, o tigre me ataca, não é? Então, a emoção, ela diz, olha, né, sai correndo, né? Nesse caso, já que a gente sabe que não dá para
para lutar com o tigre, né? Então, a emoção, ela dá rapidez a essa resposta de fugir ou lutar. Emoção é uma forma concreta também de participação mútua, né? Então, o Valon vai trazer que é uma forma primitiva de comunhão, que está representada nos ritos coletivos, né? Que vão fundir as relações interindividuais, que vão fundir os indivíduos e as circunstâncias exteriores, né? E é também, obviamente, um instrumento de sociabilidade que une os indivíduos entre si. Tá? Então, emoção é expressiva. Né? O sentimento. Dentro dessa evolução, então, que o Valon propõe, aí a gente tem o sentimento que vai corresponder à expressão representacional da afetividade. Então, aqui, nós não vamos ter reação instantânea, né, e direta como na emoção, porque aqui é mais representacional, eu já sei falar sobre, eu posso falar sobre, né, representar aquilo que estou sentindo. Opõe-se ao arrebatamento, né, que é uma emoção autêntica, tenta reprimir essa emoção, impondo alguns controles, né, e obstáculos para quebrar a potência dessa emoção. Então, os sentimentos eles podem ser expressos pela mímica, pela linguagem, né? E aí a gente vai poder multiplicar as tonalidades, cumplicidades tácitas, subentendidas, a gente vai poder falar sobre aquilo que está sentindo, né? O adulto, ele tem maiores recursos de expressão representacional do que a criança, não é? Então, o adulto ele consegue observar, ele consegue refletir antes de agir, ele sabe onde, como e quando se expressar, né? Nem sempre, mas na maioria das vezes, né? O adulto consegue traduzir intelectualmente os seus motivos, as suas circunstâncias, e, portanto, ele faz mais uso, né, dessa possibilidade representacional. Então, ele vai mostrar a sua afetividade, mas mais pela questão representacional do sentimento, mas em alguns momentos é claro que a emoção também vai estar presente, ok? E dando continuidade, né, então, a essa evolução, né, afetiva que o Valon coloca para a gente, nós temos aí a paixão, né? O que a paixão traz? Ela revela o aparecimento do que o Valon chama de autocontrole para dominar uma determinada situação. E para isso, né, tenta silenciar a emoção, né, fazer esse controle de todo esse processo que aparece, né? A gente sabe que a paixão ela se caracteriza, né, muitas vezes pelos ciúmes, pelas exigências, pela exclusividade, e essa evolução da afetividade vai fazer com que o indivíduo consiga autocontrolar essas características, né? Então é uma evolução sim, né? Então, ao invés de sucumbir aos ciúmes, à exigência e a tantas outras questões aí, né, vai existir uma possibilidade de autocontrole afetivo, tá? Não aparece antes do estágio do personalismo, né, que é o estágio que a gente estudou na videoaula passada, né, um dos estágios que estudamos na videoaula passada, que está disponível em todos aqueles textos que deixei indicados para vocês, né, vai aparecer só a partir do personalismo, ok? Então, quando a gente for pensar, né, na afetividade, na relação professor-aluno, o Valon é um psicogenético que pode auxiliar grandemente a entender, né, o que o aluno está tentando expressar nessa relação, né, e utilizarmos esses conhecimentos teóricos da melhor maneira possível, visando sempre uma praxis transformadora, ok? Muito obrigado pela atenção, bom estudo!